escrito na palavra do Senhor, exatamente em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 2, que diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Temos como título Filhas de Batseba. A queda de um dos maiores homens da história é relatada nesse capítulo 11 de 2 Samuel, que foi Davi. Davi realmente era o homem. Ele desonrou ao seu Deus. Irmão, quantas pessoas acontece isso? No caso desse homem aqui, Davi, nos mostra porque ele andava no alpendre da sua casa quando viu aquela mulher. As pessoas que estudam a vida dele são entristecidas pela mancha na vida que, em outros sentidos, foram admirável e justo. Porém, Davi pecou terrivelmente quando cometeu adultério com Batseba. Ele não minimizou seu pecado como fosse pequena coisa. Quantas pessoas às vezes chegam a um ponto assim, acha que não tem nada, que não é nada demais e começa a alimentar aquela situação, não minimiza nada, foi o caso dele, e apenas veio aí a questão do sexo. E tentou desesperadamente esconder a sua transgressão. É uma coisa séria. Ele até tentou esconder a sua transgressão. Sabemos que Davi já foi chamado de homem que agradou a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, um homem que agradou a Deus. Vamos dizer, um homem segundo o coração de Deus. Mas como esse homem falente começou a sua descida, relatada com simplicidade em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 2. Aqui a gente vê a queda. Decorrido aquele ano, um tempo em que os reis eles saíam para a guerra, Davi ele enviou a Joabe, ele enviou os seus servos, que com ele estavam em todo Israel, que eles pudessem sair, destruir-se os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele só enviou o povo. Ali em casa, tranquilo, dentro de casa, sai pelo alpendre da casa. Numa tarde, levantou-se ele e andava passeando no terraço. De repente, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Em primeiro lugar, podemos observar, ele não estava no seu devido lugar com o exército que deveria estar na guerra. Ficou em casa. Em segundo lugar, Batseba estava tomando banho num lugar visível. Esse é o grande problema também, porque sempre acontecem essas questões maiores e infrequências que acontecem pelo oferecer. Mulheres que se oferecem, mulheres que se mostram, mulheres que não se vestem bem, que estão sempre com a roupa colada, andando, se mostrando. Aqui nesse caso ela estava tomando banho, estava nua. E Davi viu. A atração do homem é pelo ver. Não importa em termos do efeito. Na verdade, se ela pretendeu atrair Davi ou não, ou simplesmente foi negligente, então, meu irmão, em terceiro lugar, Davi também viu que não devia ter visto, mas não desviou os olhos. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Então ele tinha que desviar os seus olhos, tirar os seus olhos dali. Jesus Cristo chegou a dizer que é muito melhor entrar no céu com um olho do que com os dois e ir para o inferno. Porque quando o olho escandaliza, é melhor tirar. Quando tua mão te escandaliza, arranca, tira dali. Isso quer dizer que nós temos que estar sempre ativos na caminhada para não pecar contra Deus, sempre vigiando e sabendo que o inimigo sempre procura colocar alguma coisa em nosso caminho para nos tirar dessa trajetória rumo a Canaã celestial. Assim aconteceu com Davi. Davi andando no alpendre da sua casa, lá no terraço, olhando as coisas, num lugar errado, que ele deveria estar na guerra, ali estava ele em casa, olhando o que não deveria olhar. Mulher nua, ali estava também tomando banho, num lugar visível, que era para ela ter um lugar mais adequado e mais minimizado. A falta de modéstia de Batseba foi o ponto da partida da queda de Davi. Quantos que têm caído também nessa situação? Então nenhuma mulher pode se dizer inocente em estimular paixões carnais no homem quando ela mostra sua forma física diante dos olhos dele. Ah, é porque isso ou aquilo. Não, é a pessoa mesmo que se mostra, a mulher mesmo que fica ali como alguma coisa que está encantando, como encantador de serpente, uma coisa séria. Num homem, quando ela mostra sua forma física diante dos seus olhos, mesmo quando uma mulher não pretende e não permite a consumação da paixão, ela pode induzir o homem ao pecado. Davi, será que ele pecou quando olhou? É claro que Davi pecou sim, antes de tocar nela, porque estava ali o pensamento malicioso. Independente das intenções dela e do coração dela, seja mau ou vazio, a falta de descrição dela teve um efeito terrível. É o que nós observamos pela palavra de Deus, porque ali estava decorrido aquele tempo, quando se costumava sair para a guerra, Davi enviou os seus emissários, os seus soldados, mas ele não foi, ficou em casa. E ao sair, se depara com alguma coisa que era terrivelmente diante de Deus. No entanto, para ele estava muito bem. O homem não mede as consequências quando acontece uma coisa assim. Nós vivemos numa geração onde moças e mulheres ousadamente aparecem em vários degraus da vida de nudez. O fato que elas o fazem, sabendo que homens carnais estão olhando, apenas aumenta a culpa delas. Por isso que nós estamos sempre ensinando. Tem aquelas pessoas que são obstinadas na sua forma de viver, de se vestir, e a gente tem que ter cuidado, ensinar a palavra, mas ninguém pode obrigar, simplesmente aconselhamos. Agora me lembra muito bem de uma certa vez que um juiz chamou a atenção do rapaz numa situação de um processo, e disse: por que você deixou acontecer isso? E o rapaz disse para o juiz: doutor, a situação o senhor usa para não acontecer algo de errado, o senhor usa a polícia, usa as leis, se possível até manda prender. E nós, homens de Deus, pastores, crentes em Jesus Cristo, filhos de Deus, apenas usamos o conselho. E tem um provérbio que diz: conselho e café, toma quem quer. Então, meu irmão, ninguém é obrigado a vir para a igreja com roupas adequadas. Vem de qualquer jeito. O nosso conselho é para que você tenha uma roupa adequada, homens, mulheres, principalmente as mulheres, para que não venha atrair o homem a uma situação dessa, como aconteceu com Davi. Talvez Batseba teria argumentado que ela não sabia que alguém olhava, mas aquela que sabe que outros estão olhando é bem diferente. Seja na piscina, na praia, ou em algum tipo de festa, ou espetáculo, não tem culpa para ela. Não há desculpa quando se expõe praticamente nua. Trajes de banho, shorts curtos, roupas semelhantes apelam aos desejos carnais do homem e tem causado muitos a pecar. Essa é a causa.
muitas pessoas têm se deixado levar. Nem precisamos observar o fato. Mulheres virtuosas e modéstas usam roupas consistentes, glória a Deus, e com os seus valores de descendência e reverência para com o nosso Deus. É esse tipo de mulher que realmente nós observamos, como a Bíblia descreve, mulheres se trajam bem, mulheres que andam segundo a palavra de Deus. Mas tem aquelas que são desordeiras, que são elas praticantes das obras carnais, que estão se comprometendo com o seu visual. Isso não compete ao pastor ou quem quer que seja repreendê-lo, mas sim pela palavra de Deus, lendo a palavra, expondo a verdade, a vontade de Deus para essas pessoas, para que elas possam viver honestamente diante do Senhor de uma forma segura, que não venha causar escândalo. Então, meu irmão, comenta-se, se Davi tivesse previsto o resultado final de seus atos de paixões pecaminosas, uma vez que Batseba, ela não escondeu seu corpo, ele teria, com certeza, escondido seus olhos. Mas o que diz a palavra, Provérbios capítulo 4, versículo 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia. Porque Batseba se mostrou ali, Davi deu valor, o coração palpitou, porque naqueles tempos, ao invés dele estar na guerra, na luta pela obra do Senhor, ele ficou em casa e a tentação chegou aos seus olhos. Ficou em Jerusalém. Naquela tarde, levantou-se do seu leito, andava passeando lá no terraço da casa, e daí viu aquela mulher nua, e estava tomando banho, e era ela muito formosa. E o rei se deixou levar. O pior de toda a história é que depois de consumado o pecado, é como diz a palavra de Deus, que um abismo chama outro, e ele agora desejava ficar com ela de uma forma definitiva. Para acontecer isso, manda o próprio esposo dela, que era um dos seus amigos, um dos seus soldados, manda ele ir à batalha. Com o pensamento, com a intenção de colocar ele na frente dos guerreiros, para que as primeiras pessoas que morressem na guerra fosse ele, para que ele pudesse ficar tomando posse da mulher do seu soldado. Irmãos, amigos, é o que nós observamos, que há muita desordem, há muitas consequências de vidas perdidas nesse mundo por falta de temor da palavra de Deus. Aquele homem terminou enviando o soldado para ir à frente, para matarem, para se ver livre do soldado e ficar de posse com a esposa dele. Assim, quantos não tem nesse mundo? Quantos que não estão maquinando, tem uma vida desmantelada, uma vida descredibilizada da verdade, porque não dão crédito à palavra de Deus, não dão ouvidos ao que está escrito na palavra, porque Jesus disse, se teu olho te escandaliza, tira de lá. É melhor você entrar no céu com um único olho do que entrar no inferno com os dois olhos. Então, meu irmão, assim também com a mão, ou que seja, a sua vida, o seu argumento de vida não implica na mudança para com Deus. Simplesmente o que vai mudar é se você se arrepender. Foi o caso de Davi, mesmo praticando tudo isso. Lá no final, a palavra de Deus diz, ele era um homem segundo o coração de Deus, quando ele se arrependeu. Então chama a sua atenção. Ainda que você viva nas drogas, ainda que você viva com essa prática pecaminosa de adultério, perseguindo a mulher alheia, ou que você é irmã ou irmão, amigo, amiga, que persegue o esposo alheio. Lembre-se, deixe isso, abrace-se com a palavra, peça perdão a Deus e viva para Deus, porque o Senhor tem algo maravilhoso para você, para mim e para nós. Essa história de viver numa prática de adultério, de sexo ilícito, isso aí leva o homem ao inferno. É um pouco de prazer, por poucos tempos, para uma eternidade de descontentamento, de desprazer, de sofrimento, sem Deus, sem paz e sem salvação. Por isso estamos aqui, levando a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos ouve, esse conselho. Cabe a você decidir. Se você quer uma vida de paz, uma eternidade de paz, deixe essas práticas como deixou Davi e como deixaram outros
segundo a palavra de Deus. Como nós também, todos aqueles que aceitam a Cristo, têm que deixar. Jesus disse: bem-aventurado aquele homem que perde a sua vida por amor a mim, porque aquele que perde a sua vida por amor a mim, achá-la. Então faça isso. Hoje mesmo, confesse o nome do Senhor, para que você tenha vida e vida em abundância. Então oremos para que Deus nos dê graça e nós possamos ser vencedor no final de tudo. Soberano Deus, Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós suplicamos o teu olhar. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, suplicamos o teu perdão. Em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, aleluia, estamos pedindo por todos aqueles que nos ouvem, para que eles também possam se encontrar contigo, voltando atrás, deixando o pecado e abraçar com a tua palavra. Em o nome do Senhor te peço e agradeço, desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus possa o abençoar hoje e sempre.